Então, a gente fez aqui, partindo de A mais B ao quadrado, a gente desenvolveu, né? Simplificamos aqui, juntamos AB mais BA e obtivemos isso. Da mesma forma, a gente pegou A menos B ao quadrado, desenvolveu, juntou aqui o que era possível, né? Simplificou e obtivemos isso aqui. A diferença, como a Ariane falou aqui no chat, é o sinal desse termo aqui, ó, 2 vezes A vezes B, certo? E aí, por que eu revisei isso? Para que a gente consiga completar quadrado, tá? Uma maneira de lembrar isso aí é o seguinte, no primeiro caso, o resultado vai ser o quadrado do primeiro, aqui, ó, quadrado do primeiro, do A, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. E no segundo caso, vai ser o quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Tá bom? Nesses casos aqui, o que vai mudar é o sinal do termo. Mas vocês podem lembrar também que essa ordem pode mudar. Né? Eu posso escrever A ao quadrado mais B ao quadrado mais 2AB. Nada me impede de eu trocar os termos. Certo? Mas isso aqui é uma maneira de você memorizar esse trinômio aí, tá? A gente chama isso de trinômio quadrado perfeito. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai manipular a equação do segundo grau que a gente tem para encontrar um trinômio quadrado perfeito. A gente vai partir disso aqui, escrever a equação dessa forma para conseguir simplificar ela dessa maneira para ir resolver a equação. Essa é a ideia. Tá bom? Então, vamos voltar para um exemplo que a gente falou bastante, assim, com essa ideia, assim. Então, quais seriam os dois números cuja soma é menos 6 e o produto é 4? Né? Pelo que a gente viu nos outros dias, a gente pode decompor ali o 4, né? 4 é 2 vezes 2, mas aí eu não tenho, eu não posso pegar 2, somar com 2 e dar menos 6. Então tem que ser um outro número. Ou seja, como que a gente viu, não é tão simples da gente encontrar esses dois números. Então, será que tem uma saída para isso? Tem, em que você não precisa ficar chutando mesmo esses números ou tentar encontrar mentalmente. Isso às vezes é difícil, como esse caso daí, tá? Então, a gente pode escrever esse problema, a solução desse problema seria a solução dessa equação aí, né? A soma, lembra lá da expressão, né? X ao quadrado menos sx mais p igual a zero, onde o s é a soma e p é o produto. Como a soma é menos 6, menos com esse menos aqui da relação, vai ficar mais. E o produto é 4, tá? Então, a gente vai partir disso aí, vai completar quadrado e vai conseguir achar soluções. E essa ideia, novamente, né, vou repetir, essa ideia que a gente vai ver agora é a mesma ideia usada para achar a fórmula que é conhecida como fórmula de Bhaskara. Só que ao invés de você estar manipulando números conhecidos, você vai estar manipulando os coeficientes da equação do segundo grau. Tá bom? Então, se você está fazendo alguma coisa agora, eu vou pedir para você uma coisa diferente, né? Que não seja a aula. Eu vou pedir para que você pare, eu sei que alguns ajudam aí a família no almoço. Eu vou pedir para que você pare, para prestar atenção nessa parte aqui. Essa parte é extremamente, ela é crucial, muito importante. Vamos lá. Então, qual que seria a ideia de resolver completando o quadrado? Eu tenho a equação aqui, x ao quadrado mais 6x mais 4, tá bom? Para quem perdeu alguma aula ou não está acompanhando, a gente está estudando maneiras de resolver uma equação do segundo grau sem usar a fórmula,
que até então, a gente não tem fórmula. A gente está tentando achar uma maneira de sempre usar o mesmo método para resolver a equação. Então, a gente já viu o caso ax² mais c igual a zero, a gente já viu ax² mais bx igual a zero, a gente já viu soma e produto, e agora a gente vai para completar quadrado, certo? Então, perceba que aqui eu tenho x² mais 6x. Será que a gente consegue encontrar um trinômio quadrado perfeito? Ou seja, x² mais 6x mais alguma coisa que a gente possa escrever como x mais alguma coisa ao quadrado? Vamos ver. O que é que eu faço? Isso aqui é a mesma coisa de pegar o 4 e passar para o segundo membro. Todo mundo concorda? Que eu não alterei a igualdade. Que eu tinha um membro, passei para o outro lado. Até aqui tudo bem? Depois, o que é que eu vou fazer? Que eu quero mostrar para vocês. Observe que 6 é 2 vezes 3. Lembra lá que eu fiz assim, o trinômio, né? É o quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo. Lembra lá, ó? A mais B ao quadrado é igual ao quadrado do primeiro. Como aqui é mais, né? Vai ficar mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Então, eu peguei o 6, escrevi como 2 vezes 3. Então, o primeiro elemento aqui seria o x, porque aqui ele está ao quadrado. Então, é 2 vezes x vezes 1 segundo. Então, o segundo seria 3. Mas como o trinômio é x² mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo, para a gente ter um trinômio quadrado perfeito, a gente tem que completar esse quadrado. Se o meu bzinho é 3, quem seria o b ao quadrado? Quanto que é 3 ao quadrado? Isso aí eu sei que vocês sabem de cor. Quanto que é 3 ao quadrado? 9. Então, eu vou somar 9 em cada membro. Por que eu vou fazer isso? Porque partindo daqui, eu vou poder escrever isso dessa forma. E, na verdade, isso é x mais 3 ao quadrado. Se você desenvolver x mais 3 ao quadrado, você vai ter, ó, x mais 3 ao quadrado realmente será x ao quadrado, x vezes 3 vai dar 3x, 3 vezes x, 3x, e 3 vezes 3 vai dar 9. Então, x ao quadrado mais 6x mais 9 é a mesma coisa de x mais 3, que está elevado ao quadrado. Então, eu escrevi o meu primeiro membro como x mais 3, que está elevado ao quadrado. E aqui eu pego 4 e somo com 9, né? Que dá 5. Até aqui alguma dúvida? Eu achei bem complicado, na verdade. Achou? Mas, é porque é o primeiro exemplo, né? Mas isso aqui vai ser a mesma coisa sempre. Você vai pegar esse termo aqui que está com x e vai escrever ele como 2 vezes alguma coisa. 2 vezes um número vezes x. Em geral vai ser assim. E esse número aqui vai ser o que está faltando. Certo? E aí, deixa eu terminar, que aí você vai ver por que eu fiz isso. Esse número aqui que está ao quadrado, eu vou tirar a raiz quadrada dele.
Eu vou fazer raiz quadrada de 1, sim, raiz quadrada desse. Ou eu vou passar esse número que está ao quadrado como raiz quadrada. Quando eu tiro a raiz quadrada, eu tenho que colocar mais ou menos a raiz de 5. Então, vou ficar com x mais 3 igual a mais ou menos a raiz de 5. E como é que eu faço para achar o x agora? Isolar o x, o que é que eu faço? Passa o 3 dividindo. Dividindo ou subtraindo? Diminuindo. Isso. Você vai passar o 3 para o outro lado, só que com o sinal contrário. Pronto, achei as duas raízes. Uma vai ser menos 3 menos a raiz de 5, e a outra vai ser menos 3 mais raiz de 5. E aí vai ficar como atividade para você verificar que a soma dos dois é menos 6 e o produto é 4. Então, será que a gente pensando assim mentalmente, será que a gente ia conseguir esses dois números facilmente, na opinião de vocês? Eu acho que não. A gente não ia conseguir achar tão fácil. E realmente, se você fizer usando a fórmula, você vai realmente achar esses dois números, tá? Sempre que você tem as soluções dessa equação, a soma e o produto vão... A soma vai dar aquele do meio e o produto vai dar o termozinho que está sem o x. Isso sempre vai acontecer, mas nem sempre a gente vai conseguir encontrar esses dois números mentalmente. Essa é a moral da história, entendeu? Então, o que a gente vai fazer agora? Eu trouxe mais 5 exercícios. A gente vai tentar um pouquinho mais agora. E vai treinar justamente essa parte aqui, ó. Que é a parte mais difícil, né? Eu lembro que... Sabe quando foi que eu aprendi a fazer isso? Vou ser muito sincera a vocês. Sabe quando foi que eu aprendi a fazer isso? Isso que eu estou ensinando para vocês? Eu estava no primeiro semestre da faculdade. Eu não tinha visto isso na escola. Achei a coisa mais difícil do mundo. Foi desesperador, mas eu consegui aprender. Depois eu fui vendo que a angústia, a ansiedade, o desespero era por medo, por achar difícil. Entendeu? E aqui eu não espero que vocês aprendam isso assim, de uma hora para outra. Leva um tempinho para a gente entender o macete. Porque tem um macetezinho aqui para você conseguir fazer isso, entendeu? Mas eu costumo pensar assim, e essa é a grande lição que eu vou tentando trazer aqui para vocês. Eu poderia pegar esse assunto, certo? Poderia pegar esse assunto e mostrar aqueles 2 primeiros casos e já ir direto para a fórmula. Mas eu não acredito que seja proveitoso para vocês que estão aqui, estão me acompanhando, que vocês não vejam isso. E se a gente tivesse no presencial, eu faria do mesmo jeito. Eu mostraria do mesmo jeito, certo? Por quê? Porque o método de completar quadrado é a essência de resolver uma equação de segundo grau. Então, quando você tenta aprender a completar quadrado, e vocês vão entender depois por que tem esse nome quadrado, visualmente, né? Você está treinando uma série de conceitos que muitas vezes vocês ainda não estão dominando muito bem. Porque, veja bem, a gente já revisou. Equação de primeiro grau, a gente já revisou raiz quadrada, a gente já revisou cálculo mental, a gente já revisou fatoração de números. Foi ou não foi? A gente já revisou todas essas coisas aqui. Entendeu? E todas as vezes que você está aprendendo algo, principalmente em matemática, isso vai gerar um pouco de dor. Também não pode ser uma dor excessiva, né?
Por isso que eu estou aqui para ajudar vocês. Então, quando eu falo assim, que a gente, numa aula de matemática, é comum que você aprenda, que você consiga absorver somente um pouquinho daquilo, nem sempre é porque o professor não é um bom professor, mas é porque o conteúdo, ele tem um nível de dificuldade. Então, na primeira vez que você viu aquilo vai ser difícil. Aí você vai para outro exemplo, vai ser difícil, mas aí você vai entender um pouquinho mais. Vai o outro exemplo, entende mais um pouquinho. Até que você vai ver aquilo de forma mais natural, certo? Então, eu trouxe mais alguns exemplos. Na próxima aula eu vou fazer mais exemplos, tá? Mas aí, ó, quando você vê por exemplo, agora, né, que a gente está estudando isso, quando eu mostrar para vocês de onde vem a fórmula, que eu não quero que vocês memorizem como é que deduz a fórmula, não é o meu objetivo. Mas vocês vão ver que o porquê de ser daquela forma. E muitas vezes a gente estuda matemática e a gente não raciocina, não reflete no porquê que as coisas são daquele jeito, né? Aí termina o ensino médio, não aprende, e assim, não é só o não aprender, porque a gente não aprende tudo, mas vê a coisa como algo muito distante. E a matemática, ela é uma ciência, como eu lembro lá da primeira aula, ela é uma ciência que tem teoremas. E o que eu estou mostrando aqui para vocês é o processo de a gente descobrir um teorema. E qual é o teorema? Como se resolve uma equação do segundo grau, que é aquela fórmula. Aquela fórmula é um teorema. Esse teorema vocês vão usar lá em física, acho que mais em física, né, que a gente usa mais. Vai usar em matemática também. Mas esse é o momento, né, vocês são alunos do ensino médio e vocês precisam passar por esse processo aqui, entendeu? Aí depois, o que a gente vai fazer? Lembra lá do delta, da equação do segundo grau? Tem lá a formulazinha, que tem uma raiz quadrada de b ao quadrado menos 4ac. Vocês se lembram disso? Sim. Quando você estuda o sinal daquilo ali, você vai ter informações, porque a gente pode construir um gráfico de uma função chamada função quadrática, que a gente vai precisar dessa equaçãozinha do segundo grau. Entendeu? Então, é uma coisinha que vai levando a outra. Então, vamos prosseguir aqui. Eu vou dar um outro exemplo aqui, e a gente vai resolver novamente. É o mesmo 6x, tá vendo? Então, vamos lá. Eu preciso resolver completando o quadrado. X ao quadrado mais 6x mais 2 igual a 0. Certo? Então, eu precisaria achar um número, né, mais alguma coisa, que seja igual, que eu possa reescrever isso aqui como x mais alguma coisa ao quadrado. Certo? Então, é mais fácil, sempre, da gente fazer assim. Pegar esse termo aqui que está sobrando e passar para o segundo membro. A gente vai deixar apenas os termos que tem x aqui, ó. Fiz a mesma coisa do exemplo anterior. Passei para o outro lado. Aí, o que é que eu estou dizendo para vocês? Lembra lá que x mais um certo número ao quadrado. Deixa eu colocar o b. Imagine que o meu a é o x. X mais b ao quadrado. Vai ser o quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Vai ser sempre essa relação. Quando for com mais, né? Se for menos, é outra situação que a gente vai ver depois. Então, eu já tenho x ao quadrado e já tenho um 6x aqui. Mas lembra que 6 vezes x é a mesma coisa de 2 vezes
alguma coisa vezes x. 6 é 2 vezes quanto? O 6 é 2 vezes 3. Igual a menos 2. Então, o primeiro termo é x. E aqui eu tenho 2 vezes 3 vezes x. Não é 2 vezes o primeiro vezes o segundo? O primeiro é x. Só que aqui ele está ao quadrado. E o segundo é quanto? Vai ter que ser 3. Então, o que é que eu vou fazer? Vou somar com o quadrado desse segundo, ou seja, 3 ao quadrado. E aqui mais 3 ao quadrado. Professora, eu já podia botar 9? Poderia, se você quiser. Mas eu vou deixar 3 ao quadrado por conta desse quadrado aqui do segundo. Então, no primeiro membro eu tenho x ao quadrado mais 2 vezes 3 vezes x mais 3 ao quadrado. É o primeiro ao quadrado, né? O quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, seria x vezes 3, mas aqui está 3x, mais o quadrado do segundo. Isso aqui é a mesma coisa de x mais 3 ao quadrado. E menos 2 mais 3 ao quadrado é a mesma coisa de menos 2 mais 9. Quanto é menos 2 mais 9? Menos 2 mais 9. Menos 2 mais 9. Pessoal, estão aí? Vai dar 7. Lembra lá no início que a gente tinha uma coisa assim, x ao quadrado menos 9 igual a 0? Logo no início das nossas aulas sobre esse assunto. Aí o que é que eu falei? Passa isso aqui para o segundo membro. E depois tira a raiz quadrada. Foi isso? Não era isso que a gente fazia? Lembra disso? Aqui a gente vai fazer a mesma coisa. Só que a gente vai ter que dar um passo a mais. No final, a gente vai ter que pegar esse número aqui que está somando com x e passar para outro membro. É a mesma ideia. Menos 2 mais 9 não é menos 7. Por quê? Porque, pensa em dinheiro. Eu tenho uma dívida de 2 e estou somando 9. Então, eu não vou ficar com dívida. Eu vou ficar com um saldo positivo. Eu vou pagar os meus 2 que eu estou devendo e vai sobrar quanto? 7. Entendeu? Menos 2 mais 9 vai dar 7. E aí, quando eu fizer isso, né, eu pego esse quadrado e passo para o segundo membro como uma raiz quadrada. Mas como pode ser um valor positivo e negativo, eu preciso colocar o mais e o menos. Logo, para finalizar, esse 3 que está positivo, eu passo para o segundo membro como menos 3. Então, as minhas raízes são 2. Menos 3 mais a raiz de 7 e menos 3 menos a raiz de 7. Em relação ao primeiro exemplo, vocês conseguiram acompanhar melhor esse? Ou foi a mesma coisa? Esse foi mais tranquilo? Ótimo. Vamos prosseguir. Resolva completando quadrados. X ao quadrado menos 10x
mais 14 igual a 0. Observe agora que o meu termo do meio, o meu b, ele é negativo, né? Então, se a gente for completar quadrado, a gente não vai usar isso aqui, ó. A gente não vai usar esse daqui. A gente vai ter que usar um a menos b ao quadrado, por conta desse sinalzinho aqui. Tá bom? Então, qual vai ser o primeiro passo? Pegar esse 14, vamos passar aqui para o segundo membro. Certo? Vamos deixar o primeiro membro só para a gente completar o quadrado. Como o 14 está positivo, a gente passa para o segundo membro negativo. Tá? Eu vou fazer assim. Vamos escrever x ao quadrado menos. Vamos ver se a gente consegue fazer ele como 2 vezes alguma coisa, esse 10. Eu sei que o 10 é 2 vezes 5. Aqui vezes x. Até aqui tudo bem? Vocês conseguiram acompanhar que menos 10 é menos 2 vezes 5? Peguei o 10 e escrevi como 2 vezes 5 e mantive o sinal. Ficou claro essa parte? Pronto. Isso igual a menos 14. Vamos comparar com esse a menos b ao quadrado. Ele é o quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Com a e b pode ficar um pouco mais difícil de entender, né? Então, vou fazer assim, ó, x menos b, porque eu já sei que o primeiro é x. Então, vai ficar x ao quadrado menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, seria 2 vezes xb. Mas eu vou escrever bx, para ficar na ordem que geralmente aparece. Mais o quadrado do segundo. Olha só, vamos comparar isso aqui com isso aqui. Vamos comparar. X ao quadrado apareceu, né? O menos 2 apareceu, todo mundo concorda? E o x apareceu. Então, comparando esse pedacinho com esse pedacinho, quem que seria o b? Quem que seria o meu segundo número? Seria o 5. Na verdade, para poder dar certo, eu tenho que considerar menos 5. Por quê? Eu vou precisar escrever como x menos alguma coisa. Então, quando eu for escrever, eu vou ter que fazer x menos 5 ao quadrado. Só essa observação. Deixa eu mudar aqui a caneta. Eu tenho x ao quadrado menos 2 vezes 5x, e vou somar o quadrado de 5. Certo? Que é 5 ao quadrado, para poder dar certo, para completar o quadrado. Como eu somei 5 ao quadrado, de um lado eu vou ter que somar 5 ao quadrado do outro. Não é isso? Isso aqui é um trinômio quadrado perfeito, que é a mesma coisa de x menos 5 ao quadrado. Isso aqui, ó, menos 14 mais 5 ao quadrado é menos 14 mais 25. Todo mundo concorda que 5 ao quadrado é 25? Então, quanto é que vai ficar menos 14 mais 25? Você vai subtrair e conservar o sinal do maior. É uma outra forma de pensar também. Né? Quem é maior aí, 14 ou 25? Maior é 25, então eu vou conservar o mais, vai ser mais alguma coisa. E 14 menos 25 menos 14, 11. Ok?
Pronto. Então, da forma semelhante aqui, ó, x ao quadrado igual a um certo número, por exemplo, 4, eu vou pegar o quadrado e vou passar como raiz quadrada. Vou fazer a mesma coisa aqui. Deixa eu colocar aqui como um pensamento. Vai ser um pensamento. Então, eu vou pegar x menos 5 e vou fazer igual a, mais ou menos, a raiz quadrada de 11. Todos os outros exemplos, as raízes não eram exatas, elas são raízes de números primos, que é um número irracional. Então, eu vou deixar desse jeitinho. E para finalizar, o que é que está faltando, gente? Para isolar esse x. O que é que está faltando? Passo menos 5 somando. Isso. Passar o menos 5 somando. Então, vai ficar mais ou menos a raiz de 11. Então, quem seria a minha solução? Meu conjunto de solução são dois valores. 5, opa, menos 5 não, 5. 5 mais a raiz de 11 e 5 menos a raiz de 11. Moral da história, se eu pegar esses dois números, certo? Se eu pegar esses dois números e somar, vai dar 10. E se eu multiplicar, vai dar 14. A essência é essa, ok? Acho que não dá para fazer outro exemplo, já está no final da nossa aula. Então, eu deixei aqui para vocês resolverem esse e mais esse aqui, tá? Deixa eu mostrar aqui para vocês, nesse espacinho, como é que seria, qual é a interpretação de x mais a ao quadrado, né? X mais a ao quadrado, você imagina um quadrado que tem um pedacinho desse lado que mede x e outro que mede a. Então, quando você calcular a área desse quadrado, vai ser o lado ao quadrado. Como o lado é x mais a área desse quadrado será x mais a elevado ao quadrado. Então, você pode imaginar o seguinte, você pode imaginar esse quadrado separado em regiões. Olha só que legal. Uma região vai ser um quadrado de lado x. Aqui, ó. Imagine que eu tracei dois segmentos aqui paralelos aos lados. Então, esse pedacinho aqui, ó, ele vai ter área x ao quadrado. Vai ser um quadrado x vezes x. Até aqui, ok? Aí, depois, eu tenho outros dois retângulos. Eu tenho um retângulo embaixo com lado A e X, e a área de um retângulo é base vezes altura. Então, a área desse pedaço aqui de baixo vai ser A vezes X. Então, deixa eu colocar aqui com uma cor diferente do meu marca-texto. Eu vou colocar de azul, tá? Então, essa região aqui, ela será um retângulo que vai ter área A vezes X. Só que aqui do lado de cima, eu também tenho um outro retângulo com as mesmas medidas, com os mesmos lados, A e X. Então, quando eu calcular a área, eu vou ter a mesma área do retângulo verde aqui embaixo. Então, eu vou ter dois retângulos com a mesma área, A vezes X, certo?
Até aqui tudo bem? Então, o que está faltando? Está faltando para completar esse quadrado, esse quadradinho de lado A. Vai ser A ao quadrado. Deixa eu colocar aqui de azul. Quando eu faço isso, eu monto o quadrado maior como a soma dessas áreas. Todo mundo concorda que o quadrado grande vai ter, a área vai ser igual à soma dessas regiões aí que estão coloridas? Vocês concordam com isso? Que o quadrado maior, ele vai ter a mesma área de somar os 4 pedacinhos. Então, isso vai ser igual a x ao quadrado, que é a área do vermelho. Vou colocar aqui de vermelho. Mais 2 vezes a área A vezes x, mais a área desse pequenininho ao quadrado. O quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Por isso que a ideia é completar quadrado. Entendeu? É essa a ideia. Então, geralmente, o que a gente tem? A gente tem o x ao quadrado, 2 vezes esses retângulos, e está faltando encontrar esse azulzinho. Aí a gente encontra algebricamente. Uma outra forma de tentar resolver, aqui tá, consegui colocar por cima, é você imaginar isso aqui, é você imaginar isso aqui geometricamente. No caso negativo, tem um detalhezinho, mas se eu quiser, por exemplo, deixa eu voltar aqui para x2 mais 6x, né? Essa parte daqui. Eu posso tentar imaginar um quadrado. Com x, e como é 2 vezes 3, aqui vai ser 3. Aí, quando eu faço isso, aqui vai ser x ao quadrado, 2 vezes 3 vezes x, e aí só vai faltar esse quadradinho de lado, de área 9, que é justamente o que eu somei. Então, é mais ou menos isso, certo? Espero que, apesar da dificuldade que realmente existe, que vocês tenham entendido o objetivo, né? Eu não tenho o objetivo aqui de traumatizá-los ainda mais, né? Eu sei que a nossa vida de estudante tem muitos traumas, né? Mas a ideia é fazer com que vocês amadureçam nisso aí. Então, na próxima aula, na quinta-feira, a gente vai fazer mais alguns exemplos e acredito que eu já consiga explicar a formulazinha final da equação de segundo grau, e aí depois a gente só vai resolver exercícios assim, que não sejam algébricos. Aqui a gente só ficou bem equação, né? Vamos colocar uns exemplos mais interessantes, vou tentar trazer uns exemplos com física também, para a gente ver se é possível, né? Para a gente fazer, para a gente avançar. Tá bom, gente? Muito obrigada pela presença de vocês. Eu estou encerrando aqui a apresentação, ela vai ficar disponível para vocês. Tentem fazer esses últimos 2 exemplos. E uma informação: a atividade da quinzena passada não foi postada. Então, essa semana vai sair a atividade referente à quinzena anterior. E em seguida, a gente vai disponibilizar uma outra atividade para esta quinzena. É só esclarecendo isso. Tá bom? Então, vai ter uma atividade que vai ser referente a todos os temas que eu tratei nas últimas 2 semanas, que são aqueles primeiros casos, e a outra atividade
vai trazer essa parte de completar quadrado, mas eu vou fazer uma atividade assim, bem passo a passo. Por exemplo, quais são os números que a soma dá tanto e o produto dá tanto? Aí eu vou colocar lá as opções, entendeu? Eu vou fazer de uma forma mais pausada. Eu vou mostrar a equação e vou dizer o que eu fiz de uma linha para outra. Aí você vai me dizer, somei tanto, elevei ao quadrado, extraí a raiz quadrada, entendeu? A atividade vai ser assim. Porque se eu deixar muito solto, vai desestimular, entendeu? Eu imagino que vocês vão se sentir meio desestimulados, porque é diferente de eu estar na sala, né? De você estar lá fazendo e eu dar um apoio para vocês. A gente tem muitos alunos que não acompanham as nossas aulas. Dúvidas? Algum comentário? E aí? Podemos concluir? Bom, gente, muito obrigada. Vou encerrar aqui a gravação. Ela vai estar disponível lá no site. Qualquer dúvida, vocês podem me procurar, viu?